Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Teófilo dá as boas-vindas a todos que se encontram nesse evento e também aos que nos assistem através das plataformas digitais. Esta é a cerimônia do lançamento do livro Os Rumos de uma Filadélfia Mineira pelas lentes da Câmara Municipal Teófilo-Otonense. A lembrança pode ocorrer de distintas formas, podendo ser numa roda de conversa, em matérias jornalísticas, filmes, depoimentos, espetáculos e outros. O livro, ora apresentar, nos brinda com o resgate da memória da história política de Teófilo Otoni e o percurso da Câmara Municipal, considerando a sua trajetória, suas mudanças e permanências. Convido agora a todas as autoridades presentes, iniciando com os vereadores para que tomem os seus lugares. Convido Carlos Felipe Barbosa, Diogo Ferreira da Silva, Eliane Moreira de Aguilar, Fábio Lemes de Souza, Juvenal Martins de Souza Júnior, Paulo Leite Guimarães, Roberto Crescêncio de Souza, Sérgio Marcos Franca Cardoso, Sidney Santos da Silva, e para compor a mesa, convidamos o presidente da casa, Lidiomar Souza, o vice-presidente, Dr. Gilson, convido também o juiz, Dr. Renzo, representando a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, convido Pio de Castro, para que tomem lugar de destaque, convido Elisa Augusto Farina, representando a Academia de Letras de Teófilo Otoni. Representando a Câmara de Vereadores de Carlos Chagas, Odene Pereira de Souza. Representando a OAB de Teófilo Otoni, Fabiana Dourado Carvalho Lorentz. Convido também o comandante da 15ª Região de Polícia Militar, Coronel Sandro Heleno. Também representando a OAB, doutora Fabiane Dourado. Representando a comarca de Teófilo Otoni, já está presente, agradecemos o doutor Renzo. Convido então agora os autores do livro. Márcio Atim Santos,
Rivane Lopes Negreiros. E Valmer Batista Barreto. E como forma de demonstrar a nossa cidadania, antes também convidamos o presidente do PT, Guilherme de Castro. Convido também o diretor do SEBRAE, Rogério. Presidente do Hospital Bom Samaritano, João Gabriel. Convido ainda a secretária Maria Helena. E agora, como forma de demonstrar a nossa cidadania, vamos de pé ouvir o hino nacional brasileiro, interpretado por Camila Gomes Teixeira. Ouviram do Ipiranga as margens cidades de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa
a vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Permaneçamos de pé para ouvirmos agora o hino da cidade de Teófilo Otoni, agora cantado pelo Grupo de Seresta, sob a coordenação da secretária municipal de Cultura, Munira Molaib.
Trazemos agora um número que é uma música de Laura, que se chama Ponta de Areia, devido ao momento que nós estamos vivendo. Como eu ouvindo bem? Boa noite a todos. Nós trazemos agora um segundo número musical, que é uma música de composição do Hamilton Ficklauer. Esse é o mascote do grupo de Serestas, só 88 anos. Mas é um exemplo de vida. E a música que nós vamos apresentar chama-se Ponta de Areia, que ele fez em homenagem à extinção da Baiminas. Oi? Em homenagem, lastimando. Vocês vão ver, preste atenção na letra. Mas foi um sentimento de tristeza mesmo, e ele expressa isso maravilhosamente bem nessa letra. E a gente está vivendo esse momento agora de 1 ano da Rota Baiminas, achamos oportuno trazer para esse momento aqui, ok? Boa noite.
Minha jangada vai sair do mar.
Pedimos que a secretária Munira, por favor, também tome lugar de destaque aqui no plenário. Convidamos também para compor a mesa o prefeito Daniel Sucupira. Dando sequência a essa solenidade, convido o radialista Carlos Alberto Lares para vir aqui fazer uma leitura de homenagem à Associação dos Bahia Minas. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Isso, tá mais bonito. Aproveitando aí, convidando as meninas do grupo Ferroviário de Minas, já vão se posicionando por aqui, viu? Em meados do século XIX, as elites econômicas das cidades do Cerro e Diamantina, região norte de Minas, tinham um pensamento recorrente: conseguir um acesso ao mar sem a necessidade de utilizar os caminhos do período colonial. As duas opções que se mostravam mais viáveis eram utilizar a navegabilidade do Rio São Francisco, ou a construção de uma ligação com a região costeira do estado da Bahia, dotando o norte mineiro de um porto no litoral sul baiano. Entretanto, esta última opção seria um percurso por terra, passando pelo nordeste de Minas, uma região até então inexplorada, coberta de florestas e habitada por silvícolas. O empresário político e visionário serrano Teófilo Otoni já havia tentado colonizar e desenvolver a região através da empresa Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri, fundada e dirigida por ele em 1847 e 1860, mas não obteve sucesso. Mesmo com a falência da Companhia de Navegação, a colonização da região nordeste de Minas, inclusive com a vinda de imigrantes alemães, prosperou. Isto estimulou a solicitação para a construção de uma estrada de ferro ligando a cidade de Caravelas, no litoral sul da Bahia, à cidade de Filadélfia, Minas Gerais, atual Teófilo Otoni. Aprovada a solicitação pelo governo do estado de Minas Gerais e, posteriormente, pelo da Bahia, as obras foram iniciadas no ano de 1881 e Caravelas foi o ponto de partida, vencendo uma série de dificuldades como falta de material, ataque de índios e deficiência de mão de obra. Os trilhos avançaram, atingindo a divisa com Minas Gerais um ano depois. Com a falta de planejamento e de investimentos públicos no setor ferroviário, além da má gestão e a corrupção, decretaram o fim da ferrovia em 1966. O fim da Bahia em Minas, com a retirada dos trilhos e o abandono das estações e demais estruturas, levou alguns compositores a escrever letras de variadas músicas que animavam os Bahia em Minas e grupos como estes que lhes apresentamos. O que vamos apresentar, formado em versos e canto, traz um pouco da história que nunca morre na memória. Por isso, transforma em canto. Vamos falar do início da construção da estrada de ferro Bahia em Minas. Quando surgiu a Bahia em Minas? A nossa Bahia em Minas, de um decreto surgiu, assinado por Dom Pedro II em 1880, um dos grandes nomes do Brasil. Era de grande interesse dos produtores da região.
para escoar o café plantado. A ferrovia seria a solução. Em 1881, começaram os trilhos a se espalharem. Partiram de Ponta de Areia rumo a Minas Gerais. A construção foi lenta, pois o trabalho era braçal. Não tinham boas ferramentas e às vezes passavam mal. Mas nem tudo era ruim, pois havia mulherada que acompanhavam o trabalho e em nada atrapalhavam. Nos finais de semana, o batuque não faltava e os garimpeiros cantavam as músicas que eles criavam. Grupo Bahia Minas. Olha o coco do macaco Soruê. Convido também para dar sequência a essa homenagem o professor e pesquisador Márcio Atchim. Boa noite a todas e todos. Eu peço desculpa, Lidiomar, e a toda a turma por ter bagunçado o protocolo, toda a sequência aí da programação, mas eu queria destacar aqui, eu fiz o convite ao grupo de Perpétua e fiz o convite a André e gostaria de fazer a ressalva da importância que esses dois convites especiais. Então, fiz um pequeno texto só para a gente dimensionar e contextualizar essa nossa apresentação. Os 170 anos de Teófilo Otoni é uma data que naturalmente nos estimula a eventos festivos, mas também provoca em nós muitas reflexões. De modo geral, tem se construído na formação do Mucuri narrativas de uma história oficial, apresentando como protagonistas heróis brancos, homens desbravadores que trouxeram até nós a civilização e desenvolvimento. Os monumentos no centro da cidade de Teófilo Otoni reproduzem esse discurso, reconhecendo como referências em praças e ruas homenagens a pessoas que escravizaram africanos e seus descendentes e cometeram genocídios contra os povos originários. A produção de uma memória democrática e cidadã precisa assumir uma formação do Mucuri que seja capaz de construir um sentimento de pertencimento a todos e todas. A recusa em incluir na história da região os negros, as mulheres, a comunidade indígena, a comunidade LGBTQIA+, espelha a sociedade que somos, excludente e autoritária. Daí reconhecer esse momento como histórico, pois traz como pauta também diversas expressões afro-mucurienses. E aí eu queria chamar a atenção, pelo levantamento que a gente fez, Idiomar, eu não vou afirmar com plena certeza, mas você é o primeiro presidente negro da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Essa sala chama-se Isaías Bonfim, que foi o primeiro vereador negro da história nossa, tomou posse em 1947, essa importância que a gente quer dar para essas apresentações. E desse modo, trazer para esse momento a expressão de negros e de negras é uma maneira de repensar o modo que estamos construindo o nosso passado. A voz marcante de Camila já deu o tom dessa negritude. O grupo de teatro em cena, que hoje é a maior expressão artística do Mucuri e reconhecido internacionalmente, tem sido porta-voz dessa cultura inclusiva. Por fim, nós, no meu caso, do grupo de pesquisa no PEC, o FVJM, temos realizado um trabalho em parceria com a Associação Cultural Bahia Minas para reconhecimento da margem da linha como uma comunidade remanescente quilombola. A proposta desse projeto é resgatar a cultura do território que inicia próximo à atual rodoviária e se estende até a turma 38. A musicalidade dessa região urbana de Teófilo Otoni é uma das expressões que estamos investigando. Perpétua vai apresentar, junto ao seu coral, os resultados iniciais dessa pesquisa. E é por isso que eu atropelei esse protocolo, exatamente para chamar a atenção, para que a gente está trazendo agora e resgatando as duras penas, André, essa nossa negritude e a importância da gente ocupar esses espaços. André e Perpétua, muito obrigado. Eu quero só aproveitar, ele diz aqui que nós temos o primeiro vereador negro, nós temos o Robertinho Crescente também, né, que faz parte também, né, Robertinho?
Ó, aplauso para você. Com a apresentação do nosso coral, Associação Bahia Minas. Finalizando aqui a parte 6. Nos finais de semana, o batuque não faltava. E os garimpeiros cantavam as músicas que eles criavam. Em 1898, chegam os trilhos a Teófilo Otoni. Ano de festa e alegria. Passava em nossa cidade uma importante ferrovia. Com o depósito construído perto da estação, os funcionários aglomeravam todos na mesma região. Margem da linha, assim ficou conhecido hoje o bairro Palmeiras, onde se localiza o Morro do Feijão Bebido. Rosalvo Campos, letra, pois gostava de cantar. Criou um samba alegre para o morro homenagear. Samba do Feijão Bebido. Não tem batucada, minha coisa animada. O clima é bom e os cabras são sabidos. Moro no morro, no feijão bebido. Não tem chacrinha, nem filha de malandro, nem mulata parceira, nosso faladeira, vamos. Esta área é identificada como um quilombo urbano, pois muito da cultura afro permaneceu ao longo dos anos. Por tudo isso, a importância de comemorarmos os 125 anos da chegada da Estrada de Ferro Bahia Minas, na cidade de Teófilo Otoni, que comemora seus 170 anos de fundação. Parabéns, Teófilo Otoni.
E para a abertura da cerimônia, anunciamos a palavra do presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, Lidiomar Souza da Silva. Uma boa noite a todos. Na pessoa do nosso prefeito, eu cumprimento todo esse dispositivo da mesa. Na pessoa do nosso vereador, lá de Carlos Chagas, o Odenir, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Na pessoa da Micheline, eu cumprimento todos os nossos convidados. Na pessoa do Pio de Cássia, eu cumprimento todas as autoridades aqui representadas, as instituições. E queria saudar de uma maneira especial a Rivane, o Márcio e o Valmer, pessoas que se dispuseram a escrever a história de nossa Câmara e trazer aqui hoje para que a gente pudesse conhecer um pouco, né? Que uma cidade sem história é uma cidade sem futuro. Então, a gente se sente muito feliz e honrado que dentro dos 170 anos de Teófilo Otoni, hoje essa Casa Legislativa pode escrever sua história, né? Através de todas essas pessoas que passaram por aqui e que fizeram desta casa, dessa cidade, um melhor lugar para se viver. Quando a gente entrega os títulos de cidadão honorário aqui nessa casa, a gente sente a satisfação das pessoas que vieram de fora e se tornaram filhos de Teófilo Otoni, o carinho que eles têm pela cidade. E o que eles dizem é o seguinte: aqui a gente foi muito bem acolhido. Então, nessa Casa Legislativa, a gente gostaria de acolher todos vocês e dizer que sejam bem-vindos para esse momento histórico, esse momento bonito e bacana que a gente vai vivenciar aqui hoje. E depois, cada um vai poder ler e saborear, não é isso, Munira? A história dessa Câmara, dessa Casa Legislativa, com todos os seus aspectos, né? Que o Valmo fez questão, a Rivane e o Márcio, fez questão de colocar nos detalhes a história dessa casa e os pontos, né, positivos, pontos negativos e as histórias até engraçadas que aconteceram por aqui. Então, vocês sejam todos bem-vindos e tenham essa casa como a casa do povo, a casa de vocês. Com a palavra, o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Batista Sucupira. Isso daqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero aqui agradecer primeiro a Deus pelo dom da vida e por essa oportunidade de estarmos juntos. Passou um flash em minha cabeça quando eu subi aquelas escadas, porque eu tive a honra de estar aqui nesse plenário como vereador durante 4 anos. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui e, desta forma, eu reconheço que essa casa realmente é a casa das leis, é a casa do povo. Aqui se constrói as políticas públicas, os programas, os projetos. Aqui se fiscaliza a atuação dos poderes. Então, acho que é muito importante a presença de todos nós aqui à noite. Quero aqui parabenizar o nosso presidente Lidiomar, na sua pessoa saudar aqui todos os vereadores, os edis presentes aqui nessa casa, dizer que cada um de vocês ajuda a construir a história do município. E há muito tempo eu não vi uma reunião tão representativa como essa, viu, Lidiomar? Parabéns por essa construção. Saudar o nosso vereador Gilson Dentista, vice-presidente dessa casa, compartilhar aqui desse momento com o doutor Renzo e desde já agradecer essa oportunidade da presença do senhor. A gente sabe como é difícil a agenda de um juiz, mas o senhor destinou o seu tempo para estar conosco. Viu, doutor Renzo? Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu quero aqui saudar os nossos secretários, saudar aqui o nosso comandante da 15ª Região, tantas figuras importantes que é até difícil a gente descrever todas. Mas eu quero aqui dizer ao meu querido amigo e professor Márcio Atchim, quero também dizer aqui à minha amiga querida e professora Rivane, e também ao Valmer, que vocês ajudaram a construir na história, não somente dessa Casa Legislativa, mas da nossa história de Teófilo Otoni, um capítulo muito importante. Os registros feitos nessa obra, que eu vou ter a honra de me deliciar também, são registros que vão fazer com que fique eternizado na vida das pessoas e na história da nossa cidade um pouco daquilo que foram as construções políticas feitas aqui. Então, para nós é um orgulho muito grande
termos aqui entre nós intelectuais orgânicos que vocês são, com essa capacidade de descrever tão bem essa obra que retrata um pouco a vida do nosso povo. E eu quero, de forma muito rápida, convidar todos vocês para que estejam conosco amanhã. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós faremos o hasteamento das bandeiras, comemorando... O hasteamento é 8 horas. Comemorando o aniversário de 170 anos da nossa cidade. Teoflotone ainda é uma menina, né, gente? 170 anos para uma cidade. Se a gente considerar aí outras cidades, né, Ildete, de Minas Gerais ou do nosso país, a gente sabe que nós temos ainda muita coisa a construir, temos muitos desafios pela frente, mas eu acredito que com Deus adiante e com a força das instituições, com a força da comunidade, nós vamos conseguir alcançar essa construção a cada dia de uma cidade melhor de se viver. Como estava ontem com o vereador Fábio, a gente vai viver um momento muito importante de promoção, de desenvolvimento, de obras relevantes para a nossa cidade. Estamos próximos e eu vou deixar que mais à frente o presidente Lidiomar vai fazer alguns anúncios importantes de obras aqui para a nossa cidade. Dentre elas, uma obra que vai impactar diretamente aí na vida de todos nós e diz respeito a um projeto relacionado à Câmara Municipal, mas o presidente vai falar disso em outra oportunidade, né? E também teremos a oportunidade de discutir o futuro também desse prédio que nós estamos, que é o prédio mais antigo da nossa cidade. Então, tem um projeto importante também que está por vir aí. Isso vai somar com outras obras que estão em andamento. Dentre elas, doutor Renzo, aproveitar e parabenizar que Teoflotone vai ganhar um novo fórum. As obras já estão em andamento, então isso mostra uma cidade que evolui, mostra uma cidade que cresce e mostra que nós temos gestores públicos e nós temos pessoas à frente das instituições que têm um compromisso de fazer a nossa cidade dar certo. Portanto, eu quero aqui comemorar com vocês o aniversário de 170 anos da cidade e dizer que eu me sinto muito honrado de estar prefeito da nossa cidade por 2 mandatos e nessa data dos 170 anos estar à frente do Poder Executivo. Conto com todos vocês amanhã cedo na programação do nosso evento e eu peço a Deus que continue abrindo os caminhos de Teoflotone, construindo os nossos caminhos e que aqui, nessa terra do nosso fundador Teófilo Benedito, seja sempre um lugar melhor de se viver. No mais, um forte abraço a todos, que Deus abençoe essa noite e viva a nossa cidade de Teoflotone. Com a palavra também o doutor Renzo Giacomo. Presidente desta Câmara, vereador Lidiomar, meus cumprimentos, prefeito Daniel Sucupira, a quem eu estendo os meus cumprimentos a todas e a todos. Formalmente é a primeira vez que eu venho na Câmara Municipal, me sinto muito honrado de estar aqui hoje na comemoração dessa obra que está sendo publicada por 3 grandes professores da nossa cidade sobre os 170 anos de fundação do nosso município. E confesso que fiquei muito emocionado vendo aqui pessoas de nossa cultura expondo aqui na casa, que é a casa da democracia, que representa a democracia, o verdadeiro valor que nós temos. Nem todos sabem, mas eu não sou de Teoflotone, mas moro aqui há 7 anos e adotei essa cidade também como minha. E vendo aqui essas apresentações, eu me recordei de um poema de Fernando Pessoa que se chama O Rio da Minha Aldeia, onde ele, de forma sempre muito filosófica e inteligente, diz: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Esse é o valor que nós temos aqui em Teoflotone. Foi por isso que eu decidi ficar aqui, porque eu amei essa cidade também, assim como todos que estão aqui a amam, e eu desejo que todo o povo e todas as pessoas que aqui estão possam realizar seus sonhos nesta cidade. Muito obrigado. Boa noite.
Quero convidar também a tomar lugar de destaque o professor Antônio Jorge, representando a UFVJM, parceira da Câmara Municipal. Convido aqui à frente também o vereador Felipe Barbosa, que irá falar em nome dos outros vereadores. Senhoras e senhores, meu boa noite a todos. Eu gostaria, antes de iniciar minha fala, pedir 1 minuto de silêncio em homenagem à filha do ex-vereador Dr. Samir, a Juliana Ruas, e também a Dr. Mauro Mendes, que também foi vereador, escritor, músico e poeta, acima de tudo. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o dispositivo de honra das pessoas, dos professores, meu amigo Márcio Ticino, com o qual eu tive a oportunidade de fazer os mestrados juntos, né, Márcio? Em Caratinga, pela Universidade Severino Sombra. Cumprimentar a professora Rivane, a qual é minha colega lá na Unipac. Cumprimentar também o professor Valmer. Gostaria de cumprimentar no dispositivo de honra a minha querida Ildete, no dispositivo aí do pessoal da assistência, desculpe. Gostaria também de cumprimentar todos os trabalhadores da Câmara Municipal, todos os funcionários do Executivo que aqui se encontram, e falar com vocês. Na realidade, eu não tenho o dom de proferir tão belas palavras como o Dr. Renzo, esse verdadeiro poeta das sertões das nossas Gerais. Mas é um orgulho estar aqui mais uma vez. Gostaria também de estar cumprimentando o grupo de Seresta de Teoflotone, o grupo Vozes da Bahia Minas, cumprimentar o nosso prefeito, Daniel Scupira, esse intelectual capacitado, qualificado e, acima de tudo, comprometido em desenvolver o fomento de nossa querida Teoflotone. Cumprimentar aí o Dr. Renzo e cumprimentar e falar sobre um pouquinho da história do Legislativo. 170 anos, foi de grande importância, grande relevância que foi feito esse livro. Eu tive acesso a algumas partes, parabenizar os autores. É importante, é difícil a gente subir uma tribuna dessa aqui, essa honrada tribuna dessa Igreja Casa Legislativa, por onde passaram grandes vereadores. Podemos citar Patrício Gomes, Dr. Mauro Mendes, Luiz Leal, Dalto Figueiredo, Químico Maira, Dr. Vanderlister, nosso secretário Pio de Castro e o nosso prefeito Daniel Scupira. Gostaria de enaltecer, mais uma vez, esse trabalho desenvolvido por esses autores aí, esses escritores de Teoflotone, o Márcio, a Rivane, o Valmer, trabalho de grande relevância que vai ajudar a instruir um pouco os nossos educandos em Teoflotone para conhecer um pouco mais da história do nosso município. Quando eu vi algumas pessoas comentando aqui sobre a Bahia Minas, eu acho que o Carlão comentou sobre a Bahia Minas, né? Me lembro, Destita Bahia Minas, me lembro das histórias contadas pelo meu saudoso pai, Totti Barbosa.
ex-prefeito de Teoflotone, que juntamente com o ex-vereador Lien Bonfim, em resgatar a memória, trazendo a primeira locomotiva a transitar na Bahia Minas, extinta pela ditadura militar. A história de Teoflotone nem sempre foi marcada por alegria. Podemos dar como exemplo o massacre indígena que aconteceu aqui na nossa cidade, na nossa antiga Filadélfia. A história da mutilação de uma escrava na Fazenda Liberdade. O lixamento em praça pública de Haroldo. Eu acho que os historiadores conhecem muito bem isso que eu estou comentando com vocês. A capital mundial das pedras preciosas, alcunha essa, dada também pelo meu pai Totti Barbosa. Também tivemos grandes avanços e principalmente, professor Jorge, principalmente pela implementação da Universidade Federal, pela nossa saudosa Maria José, juntamente com o presidente Lula. E esperamos o mais rápido possível que haja uma emancipação e que ela passe a ser realmente patrimônio de nossa cidade. E gostaria também de lembrar algumas histórias interessantes, né? Quem não se lembra de seu Nu? Falava assim, João Gabriel dos Passos, cumprimentava, como vai, seu Nu? Assim, quando vai, meu filho? Então, são histórias, né, que passaram aqui por Teoflotone. A gente pode citar a questão também da Praça Germânica e da Praça Duque de Caxias. Eu acho que todos vocês conhecem, né? A Praça Germânica é o mesmo lugar da Praça do Caxias, mas muitos perguntam, por que o mesmo nome, professor? Chamava-se Praça Germânica em homenagem aos alemães que ajudaram a colonizar a nossa Teoflotone. Mas na Segunda Guerra Mundial, para humilhar os alemães que aqui viviam, deram o nome do patrono do Exército Brasileiro, que foi Duque de Caxias. Corrigindo o erro, um pouco mais à frente, então hoje lá se chama Praça Germânica, o que é o certo. Mas também tivemos outras situações interessantes, prefeito Suspira. Nós tivemos a Zona Boêmia de Teoflotone, a Avenida Francisco Sá, a Avenida Francisco Sá. Mas a Avenida Francisco Sá, ao lado da Avenida Francisco Sá, tem a Rua Mário Campos, que era conhecida como Morro dos Velhacos. Por que isso? Porque as pessoas que viviam na Francisco Sá, eles passavam então pela Mário Campos, o Morro dos Velhacos. Aí passou a se chamar Morro dos Velhacos. Então, são algumas situações interessantes. Tem várias outras, né? Eu gostaria também de desejar à nossa cidade um feliz aniversário, com 170 anos, né? E a gente espera muito ainda do prefeito Daniel Sucupira, que tenha um olhar diferenciado e carinhoso por nossa cidade. Parabéns a Civitas Amores Fraternos. Uma cidade sem passado é uma cidade sem história. Um abraço fraterno do vereador Felipe Barbosa. Vamos agora assistir ao espetáculo As Margens, com direção de André Luiz Dias, realizado pelo Instituto Encena. Boa noite. A gente não vai apresentar o espetáculo Às Margens. Nós faremos um fragmento desse espetáculo, tá? Esse ombrinho aí não dá para fazer ele todo, obviamente, por conta de atrasos, por conta de um cerimonial, de protocolos, e aqui a gente está para uma outra questão. Prometo que, quando necessário, a gente pode fazer esse espetáculo na íntegra. Esse espetáculo que nasce de uma pesquisa do professor Dr. Márcio Atim, junto ao grupo Encena de Teatro, que circulou por várias cidades
e capitais desse país, que projetou Teófilo Otoni no cenário nacional artístico, será apenas um fragmento dessa história contada pelo viés daqueles e daquelas que sempre viveram e estão ainda às margens dessa história ao longo também dos seus 170 anos. Quero dizer que o Instituto Encena, quero presentear o prefeito, que é sempre um parceiro, e a essa Câmara que também nos recebe muito bem, dizer que o Instituto está como representante da Comissão de Carnaval do Estado de Minas Gerais, das cidades do interior. E isso é muito importante a gente citar aqui, porque geralmente santo de casa não faz milagre, mas anda fazendo, por mais que não se vê ou finge não ver. Nós fomos convidados pelo Estado, estamos na Comissão de Carnaval do Estado de Minas Gerais, junto ao governo, e estamos aí fazendo a busca pelos carnavais de rua e antigos. E aproveito para dar em primeira mão que o Encena, que já tem uma circulação internacional, foi convidado para representar Minas Gerais na cidade de Santa Fé, na Argentina, em junho, com o Festo, uma edição do Festo na Argentina. Então fica como presente 2024 já chegando aí. Com vocês o fragmento de As Margens. Eu vivia meio confuso, sem saber o porquê do arrepio ao bater do tambor. Mas agora eu sou cafuso, a morena atingiu minha cor. Eu não fico mais tão confuso, compreendo o porquê do arrepio ao bater do agogô. Compreendo o porquê do arrepio ao bater do agogô. Canto mais alto no peito negro, nessa Angola deixada nas Minas Gerais. É viola, é mato, é folia, é risado. E o povo do Brasil tem o África vai. Canto mais alto no peito negro, nessa Angola deixada nas Minas Gerais. É viola, é mato, é folia, é risado. O Brasil tem o África vai. Misturaram pretos e índios, misturaram pretos e índios, misturaram pretos e índios. Não contaremos essa história pelo viés ou pelo olhar dos que aqui apontaram para outros caminhos ou terras distantes, e fizeram, e refizeram, e construíram, e reconstruíram. Essa história que será contada e revivida é história de gente pequena, grande, gente quase esquecida, às margens. Esse momento acontecerá apenas nesse momento, onde mesmo que repetindo nossas ações, seremos outros em nós e do tempo. Essa história é de gente que se formou da mistura de toda essa gente, de línguas, de reza, de cor e de canto, de dor, de força, coragem e lamento. Eu vim cobrar pelo coração dilacerado do meu bisavô, ao ver levar a bela Índia. Eu vim cobrar pelo sangue da minha vida, eu vim cobrar pelo martírio da miscigenação forçada, pelo último gemido no clarão eu vim cobrar, pelo pavor da negra frio arrastada ao mar eu vim cobrar, pelo martírio eu vim cobrar.
cobrar. Pelos trilhos arrancados da Bahia e Minas eu vim cobrar. Pelos corpos LGBT jogados na rua e massacrados eu vim cobrar. Pelo descaso com o povo negro eu vim cobrar. Pelo falso e vítima eu vim cobrar. Pela vacina que não chegou a tempo eu vim cobrar. Existia, seu moço. Assim contou alguém, que contou para um outro alguém, e foi contando. E eu, nesse derradeiro momento, conto para o senhor. Existe, na margem da história, na linha desse tempo, uma outra história que quiseram esconder essa poeira vermelha das terras do Mucuri. Será essa? Contada por nós, mulheres e homens, também esquecidos por essas bandas de carro. Seu moço, nós parimos homens e sonhos. Isso não é pouco não, seu moço. Espia só. O lamento dessas mulheres que não conseguiram embarcar nos vagões do trem dessa história. O apito do trem que passou e nos deixou marginalizados na linha da vida. E desse tempo de fé Que nem existe mais. Olá, falei, porque o Mucuri também é fé. Meu amor, olá, não se esqueça de mim. Por favor, me gratifique. Eu não consigo esquecer você. Deixa meu bem, eu vou lhe dizer. Quero você. Quero você. Uma festa de gente importante, meu amor, branca e dona de quase tudo. Eu não estou te entendendo, né? É festa de gente escolhida, que escolheu, que manda e separa. E seu lugar é ali. Não estou te escutando, não estou te entendendo. Seu lugar nessa festa é ali, ó. Mas nessa festa tem lugar escolhido, mas é marcado? Tem! É marcado pela história. Essa festa de gente importante, branca e dona de quase tudo. Gente escolhida, que escolheu, que manda, que separa. O seu lugar nessa festa é ali. Mas eu vou ficar aqui. Não vai mesmo. O meu povo colocou sangue, suor e corpo nessa terra. Você vai ficar dali pra Cancelinha pra lá. Meu lugar é aqui. Não vai ficar. Eu vou ficar aqui. Não vai ficar aqui. Não vai! Vai parecer clichê o que eu vou lhe dizer? Sabe o que é? É que você não tem um padrão desejado para essa festa. Entende? Você tem... Seus cabelos são até bonitos. Mas tem um outro tipo de gente ali, ó, que você pode se misturar. É uma gente escura. É ali, ó. É uma gente escura. Feito seu cabelo. É diferente da sua cor, que é
vermelha, né? Empoeirada, vermelhada. Eles têm os cabelos meio, como é que eu vou dizer? Meio revoltados. Eles têm cabelos revoltados. Você tem um jeitinho até engraçado de dizer, sabia? Mas essa festa é uma festa de gente importante, branca e dona de quase tudo. Gente escolhida e que escolheu. Como? De que jeito? De que forma? Gente que manda e separa e seu lugar é ali. Talvez eu esteja enganado, mas me parece que os cidadãos deste país estão todos acorrentados uns aos outros, com o pescoço imóvel, olhando para frente, observando sombras que títeres projetam nas paredes, com marionetes especialmente criadas para enganá-los. É um sonho dantesco, cromadinho, times de ferros instalados à frente, legiões de homens negros, uma noite horrendos a dançar. Negras mulheres levantando as tetas, magras crianças, cuja boca preta rega os pés das mães. Senhor, todo desgastado, dizendo igual, meu Deus, seu destino é de verdade, tanto horror perante o céu. Moro numa terra escondida, por detrás dos vales, por detrás dos montes, onde a oração do povo sobe pelas lágrimas de um cantador, onde a lua banha o sonho e contorna de sombras a ilusão dos homens, que vivem dentro de outro sonho apenas pela força da imaginação. E nas minhas terras altas, montanhas e matas dormem no teu chão. Minas onde mora o pranto do meu povo e o canto do meu coração. E nas minhas almas calmas, liberando as almas vem pra caminhar. Vai levando suas penas, vem trazer poemas, este é meu lar. Minas de terras em massa, de lindas cascatas a tecer no tempo, de flores e sementes férteis que semeiam terras que virão sustento. De um povo tão sofrido, mas muito aguerrido que nunca resiste, de buscar dias melhores, onde nunca morrem os sonhos da gente. Minhas terras altas, montanhas e matas dormem no teu chão. Minas onde mora o canto do meu povo e o canto do meu coração. Minhas águas calmas, que as almas vêm pra caminhar. Vai levando suas penas, vem trazer poemas. Minas é meu lar. Espetáculo, todos lá, gratuito, não é que não tem.
Quero convidar aqui na frente também o pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, professor Ciro Andrade da Silva. E também convido a tia Perpétua para se assentar ao local de honra. De Jesus, bonito. Registramos também a presença nessa noite do ex-vereador Assis. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a todos e todas que se fazem presentes nessa cerimônia, seja pessoalmente, também virtualmente, quem está nos acompanhando. Para falar sobre as parcerias e os desafios da pesquisa para a produção do livro que retrata os 170 anos da cidade, mediante as lentes da Câmara Municipal, convidamos a professora e pesquisadora Rivane Lopes Negreiros. Dá uma olhada. Boa noite a todos e todas que acompanham esse evento aqui nesse auditório e também pelas redes sociais da Câmara. Esse evento, que é um componente das comemorações do mês da Pátria em Teoflotone e também uma comemoração dos 170 anos dessa cidade. Estar aqui no espaço do Poder Legislativo para o lançamento do livro Os Rumos de uma Filadélfia Mineira, pelas lentes da Câmara Municipal Teoflotonense, exprime um grande contentamento. Quando chegou o convite do presidente da Câmara aqui, Lidiomar, nos confiando esse desafio, que deveria ser finalizado em apenas 5 meses, eu, Rivane Negreiros, Márcio Etim, Valmer Batista, aceitamos a provocação, Lidiomar, pois nós não arredamos o pé quando o assunto é a memória do Vale do Mucuri. Ler periódicos do século XIX, as manuscritas com letras belíssimas, mas com certa dificuldade para leitura, manuscritos a partir de 1912. Foi um sustento para o desenrolar do trabalho. O processo não foi fácil, mas o propósito foi alcançado. E hoje o livro está aqui sendo lançado. Os espaços de estudo foram os mais distintos possíveis. O Casarão da Cultura, né, Munira? A Casa de Valmer, o Sindiúte, essa sala de reunião que muitas vezes nos recebeu, e também nossas casas, é claro. Existia uma vontade maior, publicar um livro que pudesse contribuir com a história da cidade e do Vale do Mucuri. Um livro sem uma paixão personalizada, sem romance, mas também com uma maneira suave e verdadeira de encarar a realidade dessa cidade e desse espaço. Se a Câmara Municipal de Teoflotone nos confiou esse trabalho, sentimos que o peso da responsabilidade seria dobrado, assim como também foi uma honra. Procuramos identificar as transformações ocorridas ao longo da história dessa cidade, assim como também as permanências, problemas superados e outros ainda por superar. Condutas se adequando à realidade nacional e outras vezes bem específicas do Mucuri. Todo esse entendimento só foi possível mediante o estudo das atas de reuniões dessa casa, ora publicadas em periódicos, outras vezes cuidadosamente registradas nos livros da Câmara. A Câmara Municipal
representa a comunidade em suas qualidades e em seus defeitos, como muito bem colocou o presidente da Câmara aqui, Lidiomar. É um dos diversos espaços do poder constituído em uma sociedade e foi mediante a movimentação do poder legislativo, evidentemente que é muito envolvido com o executivo, que fomos percebendo o quanto essa cidade tem em suas particularidades. A proposta republicana de separar os três poderes foi muito lenta na vida política da cidade. Quando ocorreu essa separação no país, em Teófilo Otoni, manteve uma mistura de legislativo com executivo. O presidente da Câmara tinha o poder de prefeito. Ou seja, isso é recorrente. E pelo menos até 1930 isso foi repetido. No século XIX, os vereadores penetravam no cotidiano da cidade, interferindo em situações públicas, mas também em muitas situações privadas, em miudezas da população, que chegavam na Câmara e a Câmara respondia. No percurso dos estudos, foram surgindo novidades, como as dificuldades encontradas pelos ferroviários, com a precariedade da estrada, com a reclamação de comerciantes, porque o padre Virgulino havia derrubado a capela para a construção da matriz. E os trabalhadores estavam chegando atrasados, já que o relógio da igreja parou de tocar. E assim, os trabalhadores não sabiam as horas. Um fazendeiro mandando suspender a reunião da Câmara, porque pagava muito imposto. E naquele dia ele não podia estar presente na sessão. E a reunião foi suspensa. Discussão sobre a importância de comprar um crucifixo para colocar na sala de reunião da Câmara. Decisões para a compra de um terreno para a construção de um hospital regional em 1936. Também nos surpreendeu com os estudos, pasmemos nós, a vitória do deputado Horácio Antunes, do Vale do Mucuri, para assumir uma cadeira na Câmara de Deputados. Mas no dia da posse, o mucuriense foi surpreendido com a exclusão de seu nome, para que fosse empossado no seu lugar um candidato menos votado, mas que era de Minas Novas. Para chegar ao resultado dessa pesquisa, fomos agraciados com a receptividade dos funcionários dessa casa. Assessores, secretários, comunicação, estagiários, a portaria, a cantina, todos nos receberam com presteza e contribuíram com essa produção. Agradecemos muito o Tribunal Regional Eleitoral de Teófilo Otoni, que nos forneceu dados, ao Grupo Diário Tribuna, o Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, que nos permitiu usar o material de acesso, material do Instituto. Foram importantes também o acervo fotográfico de Fani, né, que aqui está, o acervo fotográfico do Muvim, o acervo digital de documentação e arquivos do Jornal Carta, acervo digital do G1, da Globo, acervo digital do Norte de Minas, do Tribuna do Mucuri e, chegando ao final, os nossos parceiros diretos, a Câmara Municipal de Teófilo Otoni, o Programa de Pós-Graduação em Administração Pública da UFVJM, o Núcleo de Pesquisa sobre Educação, Políticas e Cidadania da UFVJM, que organizaram o projeto e forneceram, trabalharam com o ISSN. O Museu Virtual Vale do Mucuri, o Muvim, esse parceiro, que organizaram também, ele hoje conta, ele foi, quando o Muvim está completando esse mês, 2 anos de existência. Foi lançado aqui na Câmara, né, num momento muito especial, né, e que hoje
nós temos o prazer de anunciar que conta com 30 mil visitações, constituindo o maior ponto de acessibilidade de informação sobre a cidade para alunos, professores e qualquer pessoa que interessa pelo Vale do Mucuri. Então, assim, a Câmara tem sido uma parceira, nos convidou para o livro, foi parceira no Movim. Então, hoje nós parabenizamos muito a Câmara Municipal de Teoflotone, na presença do presidente Lidiomar, pelo compromisso com a memória da cidade em seus 170 anos. Agradecemos a presença de todos por perseverar para a melhoria da visibilidade do Mucuri e a valorização do povo e da cultura da nossa região. Então, obrigado e que sejamos fortes em defesa da região do Vale do Mucuri. Muito obrigada. Agora vamos ouvir algumas considerações sobre a formação do município de Teófilo Otoni e a memória da Câmara Municipal de Teófilo Otoni a partir da sua instalação até os dias atuais. Para essas ponderações, convidamos o professor e pesquisador Márcio Atchim. Boa noite a todos e todas. Boa tarde, obrigado. A mesa, boa noite. O nosso trabalho, ele foi realmente, como o Rivane falou, desafiador. Nos deram 5 meses e esse desafio, a nós, né, eu, Valmer e Rivane, nos foi colocado e eu pensei fazer com que a gente pudesse produzir em outros momentos esse material. O primeiro desafio nosso foi em relação às fontes, como trabalhar com um período tão curto, fontes que nos propiciasse um material que fosse suficiente para contar 170 anos de história, e a partir das lentes da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. A nossa escolha foram as atas das reuniões. E vocês, vereadores, senhores e senhoras vereadoras, sabem que a ata fala muito pouco, né? E esse foi o grande desafio nosso, porque ela é um documento formal, é um documento que si já é bastante limitado, bastante reduzido, e há uma ausência muito grande daquilo que é mais importante, que é na política, que são os bastidores, as discussões. Então, trazer isso foi muito desafiador. O que a gente fez, então? A proposta nossa foi de tentar fazer provocações e fazer com que esse material pudesse servir de fontes futuras para as pesquisas posteriores. Porque, além desse desafio de tempo, esse limite das fontes e ainda as dificuldades que é fazer leitura visual mesmo de material manuscrito foi de um sacrifício muito grande. Mas a intenção nossa é ter esse acervo, esse material, que pudesse servir dessa continuidade, dessa experiência. E assim o fizemos. Foram difíceis, tanto a leitura como depois, posteriormente, as escritas. Há muitas lacunas, evidentemente, pelo espaço de tempo. E o fato é que a gente pode, posteriormente, fazer com que esse material seja pesquisado. Nós dividimos esse material em 5 capítulos, todos eles tentando fazer conexão com os dias atuais, com a nossa formação enquanto cidadãos, formação enquanto seres políticos. O capítulo 1, por exemplo, ele trabalha com as 4 bases daquilo que a gente chama da formação do Vale do Mucuri.
Primeiro, como que ele foi construído, né? O Vale do Mucuri, ele é um momento diferenciado em relação a Minas Gerais. A gente nas escolas nós estudamos o século XVIII, e quando chega o século XIX, há um vazio. E Teófilo Otoni e Mucuri, eles estão presos e pertencentes a esse vazio. E nós já buscamos, então, o resgate desse perfil. E uma caracterização muito marcante e que vai trazer uma resposta aos dias atuais é a violência em relação à forma como é que foi colocado o século XIX. O Vale do Mucuri, ele foi avançado, né, eu diria reocupado, porque aqui havia grupos originários. A reocupação do Vale do Mucuri é sustentada a partir de um princípio fundamental, que é a violência. Um processo civilizatório de massacre em relação à população indígena, que em menos de 70 anos conseguiu eliminar completamente esse grupo. Somado a isso, a gente tem uma influência muito grande da cultura predatória nossa. Nós temos aqui uma herança das matas do Mucuri, e as matas do Mucuri nos trouxe um grande descaso em relação à nossa cidade. Eu acho que isso traz como resposta a nossa indiferença em relação à memória, a tentativa de fazer com que nós tenhamos aqui esse elemento fundamental ao cidadão, que é ter direito à memória, à história, à sua formação. Essa cultura predatória trouxe outros elementos mais, como é o caso de uma cultura voltada para a relação política e econômica do agrego. O agregado foi, até os anos de 1980, um fator determinante em relação à nossa realidade e que trouxe diversos atrasos. Esse capítulo 1 foi centrado nesse aspecto. O capítulo 2 a gente tratou da formação da Câmara em 1881 até o ano de 1945. Esse recorte a gente escolheu o fim da monarquia e a Primeira República. E tem aspectos bastante interessantes, como o Rivane falou. A Câmara ela funcionava nos mesmos espaços, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse aspecto é muito interessante porque eu chamo a atenção, prefeito Daniel e o doutor, assim, nós temos aqui a Câmara, ela funcionou até os anos de 1980, esse espaço aqui, para quem é mais velho como eu, os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E a gente levantou uma discussão que não está no livro, mas que seria interessante rever, porque essa Câmara pertence a quem, o espaço físico? Porque a Companhia do Mucuri, ela tinha posse desse espaço. E quando foi construído em 1906, aqui eram os três poderes. Quando separou a prefeitura, foi a década de 1980, houve também a separação. Esse documento existe, não está no livro, foi mais uma elucubração nossa, né, para pensar. Essa Câmara tem documentação dela? Se não tem, ela pertence à União, e não pertence nem ao Legislativo e nem ao Executivo aqui. Né, porque pertencia à Companhia do Mucuri. Eu acho que é interessante fazer essa pesquisa para a gente poder responder. Né? Hoje, em caso de venda, quem venderia a Câmara? De quem pertence a Câmara? Né? Tem. Então, a Câmara, ela foi nessa Primeira República, ela foi formada até nesse período, todo esse espaço, a Igreja Matriz, o prédio da CEMIG, e a gente trabalhou nesse momento com alguns aspectos interessantes, por exemplo, como que era o processo eleitoral. Nós tínhamos aqui, em Teófilo Otoni, na Primeira República, 15.000 habitantes, e 2.800 eleitores. Era 18% da população era eleitora. Né? E esse processo ele era bastante segregador. Havia uma comissão de alistamento e ela era regida, e foi regida aqui por muito tempo, pelos dois partidos, que é Vilvinho e Sabiá, né? A família Sá e a família Otoni, é quem tinha um controle político até nos anos de 1945. Então havia uma comissão indicada pelos empresários que ali indicavam quem poderia ou não votar. Então esse capítulo 2 é muito norteado por essa realidade da República Velha. A gente avança de 45 a 64, que é o capítulo 3, com o predomínio do PR. É interessante a gente perceber que nacionalmente a gente tinha aqui o PTB, a UDN e o PSD, e aqui em Teófilo Otoni predominou um partido que ele vem da Primeira República. Eu acho que é interessante chamar atenção para isso, porque
destaca muito a questão do conservadorismo, que ainda hoje predomina na nossa política. Nós tivemos um partido aqui entre 45 e 64, um período democrático, que tem características ainda da Primeira República extremamente autoritária e conservadora. Então nós vamos passeando, gente, a partir desses capítulos. O capítulo 4 trata da ditadura militar, do golpe de 64 até 1988. Esse é um período que tem uma característica também muito marcante, que é a presença do MDB. O MDB, na década de 70, até os anos de 1980, é o grande partido, e a partir disso a gente começa no processo de abertura política uma pulverização, que entramos no capítulo 5. Essa pulverização, eu chamei a atenção aqui para destacar, nós tivemos no século XXI 27 partidos compondo a Câmara de Vereadores. Isso é muito preocupante e passa a nos perguntar, né, dentro desse processo provocador, que é o nosso papel do livro, né, como pensar a democracia com tantos partidos. Aqui, deixa eu só me remeter à página 153 aqui, para trazer mais dados. São muitos os dados que a gente trabalha. Só no século XXI, nas eleições de 2000, nós tivemos 10 partidos políticos, em 2004, 7, 2008, 8, 2012, 11 partidos, 2016, 12, e atualmente nós temos na Câmara 11 partidos para 19 vereadores. Quer dizer, assim, a gente não percebe um compromisso daquilo que é o mais importante da política, que é o partido. Partidos são partes, né? E a partir do momento que a gente tem um programa partidário, nos demonstra mais claramente qual que é as projeções e os traçados. Enfim, gente, foi isso que a gente tentou caminhar. Esse último capítulo, nós deixamos o século XXI muito em aberto, porque a ideia mesmo é de trazer e fazer com que outros pesquisadores tragam nessa atualidade essa realidade. Está aí o material a ser pesquisado. Reforço mais uma vez o papel importante de nós da UFVJM em relação a essas pesquisas. Não teriam sido feitas se não houvesse universidade pública e gratuita, né? E agradecer a toda a participação que Ivan já falou, e chamar a atenção especialmente para uma companheira que também deveria constar aqui com o nome, que é a Adriane Paixão, que nos contribuiu muito na revisão, e dizer que nós temos aqui em Teófilo Otoni todo o material possível para publicar um livro, né? Tanto a gráfica, como a diagramação, como a revisão, profissionais muito competentes, e que nós temos mais e mais de estimular a essas produções para que façamos aqui da nossa região poucos leitores. Agradeço muito a vocês, a presença de todos vocês, Lidiomar, a todos vocês que contribuíram e nos colaborou com a gente para que isso se tornasse uma realidade. Obrigado, gente. Gente, para concluir aqui, essas leituras de atos são muito árduas, muito secas, né? Mas teve uma passagem que me chamou muita atenção, em 1975, ainda no período da ditadura,
de um discurso que parecia mais um poema. E eu peguei esse discurso, liguei para ele, para Mauro Mendes de Souza, e tentei falar com ele, mas ele já estava adoecido, para ler para ele, falar, olha, Mauro, isso aqui não é um discurso, é um poema. E fiquei na esperança de que Mauro pudesse sair do hospital, para que eu pudesse levar esse livro a ele e falar, nós publicamos esse material, que para mim não é só um discurso, é um poema. E eu gostaria de chamar a filha, Ana Madalena, para que pudesse fazer a leitura desse trecho, que é tão bonito, assim, eu acho que é um momento tão rico e tão poético aqui da nossa Câmara. Boa noite. O texto, então, como o Márcio falou, é um discurso adaptado pelo vereador à época, Mauro Mendes de Souza, meu pai, falecido no último 28 de agosto, e foi retirado da ata em sessão solene do dia 12 de julho de 1975. E aqui ele está homenageando, então, o ministro do STF, Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto. A quem serve a Casa do Povo? Aos homens de todas as profissões e destinos, os empresários que por sua luta sustentam a economia desta região depauperada e esquecida, os operários que por suas mãos rudes constroem conosco as nossas riquezas, os garimpeiros que por seu sonho e pertinácia rasgam o coração da terra e arrancam as milionárias pedrarias que não lhes darão em troca um roto andrajo e um pedaço de fumo. Os poetas desta terra. O pintor Zé Rosa, com sua vasta cabeleira branca e sua popularidade. A baiana do acarajé e os pequenos engraxates logo ali na esquina da praça sob o ficus. O homem do mercado, com seus ensanguentados aventais das bancas de carne, ou suas caixas de verduras da lajinha e flores dessa zona rural, e que pelas madrugadas de quarta e sábado fazem crépidas os cascos de suas montarias pelas pedras firmes das ruas da cidade. Com a palavra novamente o presidente Lidiomar. Eu gostaria de, em nome da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, agradecer aos nossos escritores, pesquisadores, Márcio, Rivane e Valme, agradecer aos nossos vereadores, agradecer a todas as entidades aqui presentes, o doutor Renzo, o coronel Heleno, nosso prefeito, João Gabriel, todos os outros aqui, a Elisa, a Perpétua com sua sabedoria, Fabiane representando a OAB, a Munira representando os secretários aqui. Agradecer a vocês por este momento, dizer que a Câmara se sente muito feliz em ter participado desse momento histórico, que a gente vê que, quando o Márcio foi nos contando, nos apresentar o livro, teve vários momentos aqui em Teófilo Otoni. Teve momento, Daniel, que na Câmara só discutia abertura de estrada. Não é isso, Val? Teve momento que só discutia títulos, né? Então, e a Câmara vem se evoluindo. E hoje a nossa casa, né, aqui se discute projetos, discute os títulos, né? Mas se discute sobre tudo, né? Como que nossa cidade deve seguir. Discute projetos importantes que vêm do Executivo ou que vai daqui para o Executivo. E a gente vê evolução ao longo do tempo que teve essa casa. Então, a gente gostaria de agradecer aos nossos vereadores pelo trabalho que realiza e dizer que essa casa aqui, gente, é a casa do povo. Todas as vezes vocês serão bem-vindos a essa casa para trazer ideias para o crescimento de nossa cidade, para poder debater junto conosco, para poder ter esses momentos, né, de contar a história. Não tem coisa melhor. Tem dia que eu sento à tarde ali no gabinete, fico escutando o vereador Felipe Barbosa contar as histórias da política aqui da cidade, como que era, as histórias que o pai dele contava para ele. Isso é importante porque uma cidade sem história é uma cidade sem futuro, né?
Então, vamos, nesse momento, né, a gente vai encerrar essa sessão e convidar todos para os autógrafos, distribuição dos livros na sala ao lado, né, que serão autografados pelos nossos escritores. Então, a gente agradece a todos de coração e convidamos vocês para o desfile amanhã, mas convidamos vocês para os outros momentos. No dia 21, nós vamos ter uma solenidade que será na Expo Minas, né, de entrega de títulos de garimpeiro do ano, né, e de cidadão honorário, em comemoração aos 170 anos da cidade. Nós vamos ter no dia 28, aqui pela manhã, uma exposição de livros, fotos, né, contando a história de nossa cidade através desses quadros. Está sendo organizado pela Fani, pela Munira. À tarde, a gente vai ter aqui às 14 horas, dia 28, o professor Márcio e o professor Leondes vão contar para os servidores aqui da casa, é aberta a todo o público, a história de nossa cidade. E à noite, nós vamos ter aqui no dia 28, o lançamento do selo comemorativo aos 170 anos da cidade, também será aqui na casa. E nos dias, agora, durante a semana, no decorrer da semana, a gente vai estar lançando esse livro nas faculdades, né? Confirmado a Faculdade de Docto no dia 11 e a FATEGID no dia 25. A Unipac e a Federal ainda não nos colocou a data que será também nas outras faculdades. Então a gente agradece a vocês e convida vocês para o momento dos autógrafos e distribuição dos livros. Muito obrigado a todos. A gente declara encerrada essa sessão.